diga misericórdia. Quem achou no telão não vale falar nada. Filipenses é uma carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Filipe, por isso que é Filipenses. Filipenses era o cidadão de Filipe, que era chamado de Filipenses, assim como o juiz forano é o cidadão de Juiz de Fora, amém? Quantos nascidos nessa terra tem aqui? Deixa eu ver. Você é da terra, deixa eu ver. Nascido aqui, deixa eu ver. E o resto não nasceu aqui? Tem uma galera ali que nasceu em Matias Barbosa. Outra galera ali nasceu em Coronel Pacheco. Tem um irmão ali que nasceu em Rio Novo. Aí, ó. Quem nasceu mais longe aqui, ó? Tem um irmão de Sete Lagoas ali, ó. É Sete Lagoas mesmo, irmão? Olha lá, ó. Cidadão, terra do Zacarias. Sete Lagoano. Quem nasceu mais longe aqui? Deixa eu ver. Tá? Tem alguém do Rio de Janeiro aqui ou não? Ali, ó, tem dois cariocas, né? Quem mais? Alguém nasceu mais longe? Bahia, tem alguém da Bahia aí? Não? Só Sorarama, né? A minha esposa acho que foi a que nasceu mais longe, que a cidade dela tá mais de 400 quilômetros daqui. Do interior. O Miguelzinho aí, ó, chegou quase baiano, Nanuque, divisa da Bahia, Minas Gerais com Bahia, nasceu lá em Nanuque, cidadão de Nanuque. Quem nasce em Nanuque é o quê? Nanuquense. Pronto. E quem nasce em Filipe é filipenses, amém? E nós vamos ler Filipenses capítulo 1, verso 6. Paulo está escrevendo para essa igreja dizendo assim: eu estou convencido de que aquele que começou, diga comigo, começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo está fazendo uma observação aqui, que quando nós estamos num momento ruim da vida, passando por crises, hoje o missionário, quase pastor Caio de Varginha pregou na parte da manhã, ele falou muito de momentos de crise, que os momentos de crise nos desperta, nos faz viver um outro nível, etc. Mas a gente tem a sensação que está acabado. Nós temos a sensação que não tem mais nada para ser feito, que a coisa já está que já acabou, que não tem mais esperança, né? Que a vida chegou ao fim, que não tem mais jeito, que não tem mais o que ser feito. A gente tem essas sensações às vezes. Parece que a vida chegou ao fim, parece que não tem mais nada para ser feito, parece que não tem mais nada para acontecer. Essas sensações que nós temos têm a ver com a incapacidade, com a impotência que muitas vezes nós temos diante de circunstâncias da vida. Por isso que dá essa sensação de quase morte, né? É uma sensação que não tem mais esperança, que não tem mais futuro, que não tem mais jeito. Quantos aqui, além de mim, já viveu situações em que você achou que não tinha mais jeito, que não tinha mais esperança, que não tinha mais saída, mas o tempo passou, Deus foi movimentando as peças, daqui a pouquinho o cenário já não era mais o mesmo, as coisas mudaram, você viu uma luz no fim do túnel, as coisas foram mudando, daqui a pouco tudo se transformou, e você disse: meu Deus, que coisa maravilhosa. Quem já viveu isso, além de mim? É ou não é, gente? Eu já vivi. Quantas vezes nós vivemos isso na vida? Você fala: meu Deus, agora pronto, agora acabou. Não acabou nada. Amanhã é outro dia, Deus move, as coisas se alteram, vem socorro de onde você não espera, vem resposta de onde você não imagina. Geralmente é assim que Deus trabalha, não é, gente? Vem resposta de onde a gente não imagina, vem socorro de onde nós não esperamos, e Deus vai mexendo de uma maneira que nós não entendemos direito como, nós não sabemos exatamente como Deus está fazendo, mas Deus vai movendo. Quando você menos percebe, o cenário mudou. Sabe o que a Bíblia diz? Que a vereda do justo é como a luz da aurora.
que vai brilhando, 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 até se tornar dia perfeito. Olha que palavra, olha que palavra. A vereda, o que é vereda? Caminho. Vereda é caminho, que dá inclusive origem à palavra vereador, né? Vereador é aquele que está pelos caminhos. Pelos caminhos. A palavra veredas, tanto que tem um monte de bairro com o nome de veredas. Eu não sei se aqui em Juiz de Fora tem veredas do não sei o que, né? Tem aqui, rua, veredas do não sei o que, veredas do monte, veredas do vale, veredas do não sei o que, veredas é caminho. E a Bíblia diz que a vereda do justo, o que é a vereda do justo? Os caminhos do justo. A vereda do justo, os caminhos do justo, é o seu caminho, é o meu caminho, o seu caminho é assim. Os nossos caminhos são como a luz da aurora. Como é que é a luz da aurora? Você acorda bem cedo, está aquela escuridão. De repente você olha para o leste, para o céu, e aí você vê que o céu está um pouquinho mais claro, e daqui a pouquinho aquele pouquinho aumenta, e quando você menos percebe, amanheceu, já está de dia, o sol já está de fora, né? Não sei se você já teve a experiência de sair para a estrada, né, de madrugada para viajar. Você sai de casa pelo escuro, aí você pega a rodovia, está tudo escuro, aí já você vê uma beiradinha lá mais amarelada, daqui a pouquinho o sol está mais claro, daqui a pouquinho está de dia, você fala, nem vi, já amanheceu, nem percebi, já amanheceu. Pois é assim que a palavra de Deus fala que são os meus e os seus caminhos, são como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até se tornar dia perfeito. Olha para quem está do seu lado e diga para ele, fala, assim são os seus caminhos, irmão. Fala, não, mas fala com mais fé, vai. Fala, os seus caminhos são assim, a sua vida vai ser assim, como a luz da aurora, vai começar a brilhar devagarzinho, Deus vai começar a mover devagarzinho, quando você menos espera, se tornou dia perfeito. Você pode dar um aplauso ao nosso Deus aí? Isso. Quando você menos espera, se tornou dia perfeito. E aqui Paulo está preso, está perseguido, preso, e há uma desilusão geral na igreja de Jesus daquela época, por causa do momento que Paulo estava vivendo. E Paulo então dá uma aula para essa galera através de uma carta e diz, eu estou certo que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar, ele vai terminar. O nosso Deus não é um Deus de obras incompletas. É porque você olha para você e você acha que Deus é igual. Não, irmão, é nós que somos a imagem e semelhança de Deus. Não é Deus que é a nossa imagem e semelhança. É nós que começamos a fazer faculdade, deixamos no meio do caminho, faz um curso, deixa no meio do caminho, começa o IV e deixa no meio do caminho, né? Começa a se tornar dizimista e para, começa a ser parceiro de Deus, desiste, começa a liderar, abre mão, e somos nós, a gente é assim. A gente é assim, começa coisas, começa 10 coisas e termina uma. Mas Deus não. Tudo aquilo que Deus começa, Ele termina. Tudo aquilo que Ele começou na tua vida, Ele vai terminar. Só que não vai terminar no seu tempo. Só que não vai terminar do seu jeito. Só que não vai terminar na sua maneira. Quem está entendendo aí, diz amém. Não é isso. É que Deus tem um processo para fazer. Deus tem uma maneira de trabalhar. E aí de vez em quando Deus está no meio do processo. E aí você está já dizendo que Deus não vai acabar, que a coisa não vai acontecer, que não vai ser desse. Ei, calma, irmão, Deus está trabalhando em você. Deus está trabalhando em você. Deus está ajustando você. Deus está limpando você. Deus está confrontando você. Deus está ajustando o seu caráter. Deus está aumentando a tua fé. Deus está provando a sua perseverança.
Deus está te ensinando coisas no processo. Deus está somando experiências na sua vida. Deus está ajudando você a ser mais paciente. Deus está ajudando você a ser mais crente. Deus está ensinando você a ser mais perseverante. Deus está moldando você. Deus está moldando a sua fé, o seu caráter. Deus está moldando o seu interior, a sua alma. Deus está moldando você. Aí você diz, porque já era, agora já era. Tem gente que é muito fatalista, né? Tem gente que acontece um probleminha, ele já começa, pois é, porque sempre é assim mesmo. As coisas para mim são tudo mais difícil mesmo. Quem conhece alguém assim, bem fatalista, assim? Não pode ter um probleminha que ele leva, parece que o negócio é desse tamanho, ele faz o negócio ficar desse tamanho. Quem já percebeu? Que tem gente desesperada, gente agoniada. Tem gente agoniada aí? Você conhece gente agoniada aí perto de você? Tem gente agoniada? Tem. Gente que o negócio, irmão, calma, irmão. Calma que nada. É porque acabou, já não tem mais jeito. Ei, irmão, calma, irmão. Você está desesperado, está agoniado, porque tem um irmão que está rindo dele, conhece algum assim. Conhece, irmão? Gente, assim, irmão, aquele que começou a boa obra, ele é fiel, ele vai terminar. O processo é doloroso, nem sempre é do jeito que você imaginou. Você acha que o negócio vai melhorar, dá uma pioradinha antes. Parece que a coisa está começando a chegar no eixo, aí dá uma piorada. Você falou, Deus, eu te pedi para ir para cima, não é para baixo não, Senhor. O que está acontecendo? Mas Paulo está fazendo uma constatação. Ele está falando, ele é fiel, ele vai completar a obra. Deus vai completar a obra. A obra de Deus na sua vida ainda está no processo. A vereda do justo é como a luz da aurora. É como alguém no meio do amanhecer e dizer assim, eu acho que o sol não vai nascer, está demorando demais. Ei, irmão, tem um processo. Se a terra acelerar, morre todo mundo. Se o sol nascer mais rápido que você quer, vai morrer todo mundo. O giro da terra tem um prazo, tem um processo, é assim, tem que aguardar. Irmão, principalmente a nossa geração, porque na nossa geração as coisas são muito rápidas. Se você pega um telefone, irmão, fala com qualquer pessoa do mundo, assim no zap, na hora. Meu Deus, as coisas antigamente eram muito difíceis. A comunicação era muito difícil. Eu lembro que uma prima minha mudou para os Estados Unidos há uns 30 e tantos anos atrás. Quando ela chegou nos Estados Unidos, tinha que comprar lá as fichas, né? Para colocar lá, não era nem lá nos Estados Unidos, nem ela morava em Nova York. Nem em Nova York era telefone de cartão ainda, era ficha. Nova York, há 30 e poucos anos atrás, 35 anos atrás, 34 anos atrás. Nem Nova York tinha telefone de cartão, orelhão de cartão, não tinha ainda, era ficha. Depois começou os telefones que punha o cartão assim para discar. Hoje você está aí, meu irmão, você tira o telefone do bolso aqui e manda uma mensagem para alguém lá no Japão. Você pega o seu telefone, abre um aplicativo, o iFood entrega na sua porta. Compra um negócio na Shopee, no Mercado Livre, no Amazon, em algum lugar, 2 dias, 3 dias está na sua casa. Esse dia eu comprei um carro, estava faltando as calotas do carro. O carro não tinha calota. Eu comprei as calotas, a calota chegou primeiro que o carro. Olha que loucura, tem um negócio um tal de full no Mercado Livre, quem já viu? O full, você compra 2 dias, está na sua casa, irmão. E a gente está viciado no full. E acha que o mundo espiritual tem full. E o mundo espiritual não tem full. Porque Deus tem processos sólidos, consolidados na sua vida, que passam por processos necessários de espera. Tem que esperar. Tem que esperar. Não sei se você já fraturou alguma coisa. Quando você fratura, tem que pôr um gesso, uma coisa assim. Irmão, demora 3 meses para recuperar. Você fica desesperado. Você vai no médico e fala, pelo amor de Deus, eu não aguento mais isso. Não aguento mais esse gesso no braço.
não aguento mais essa situação. O médico fala, mas tem que aguentar, porque o seu organismo tem um tempo. Mas não tem um negócio que dá para tomar para o osso colar mais rápido? Não tem. Tem que aguardar. Tem que aguardar. A única coisa que vai interagir aí com essa quebradura sua é o tempo. Que é exatamente o que você não quer. Porque você está acostumado com tudo full. Com tudo rápido. Com iFood. Você está acostumado com os deliveries, com as entregas. Você está acostumado com as respostas rápidas. Irmão, se o WhatsApp ficar 1 hora fora do ar, meu irmão, vai ter gente entrando em depressão aí de uma maneira absurda em 1 hora. É ou não é? Imagina um dia sem WhatsApp. Imagina 1 semana sem internet. Imagina hoje o mundo 1 semana sem internet, irmão. Imagina isso. Imagina hoje o mundo 1 semana sem internet. Nós estamos viciados nas coisas aceleradas. Nós estamos viciados nas coisas urgentes. Nós estamos assim, viciados em coisas urgentes, viciados em coisas imediatas, mas não é assim que Deus trabalha. Deus tem um processo, e aquele que começou a boa obra na sua vida, vai terminar. Quero ouvir um amém aí. Olha o que está escrito em Gênesis, capítulo 2, verso 1. Gênesis, capítulo 2, verso 1. Quando Deus estava criando tudo, a Bíblia diz que assim, pois, foram acabados os céus. Olha essa expressão, diga comigo, acabados. Olha só, o que a Bíblia está falando? Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Versículo 2. E havendo Deus terminado, diga terminado. Não, diga agora assim, acabado. Diga agora assim, terminado. De novo, diga acabado. Diga terminado. Olha, havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. O que eu estou lendo isso para você? Para você entender que até a criação, que é algo complexo, toda a criação, tudo que existe, foi criado em 6 dias. Tudo que nós vivemos hoje são processos de transformações da natureza, são processos já instituídos lá na criação. E se Deus completou a criação, por que Deus não completaria aquilo que é resultado dessa criação? Que é você, que sou eu, que é a nossa vida, que é a nossa casa, que é o que nós vivemos. Não. Se Ele completou, se Ele acabou, Deus não começou a criar o mundo e deixou. Pelo contrário, Deus não começou a criar o que existe e parou. Ele parou quando a obra acabou. Deus só para de trabalhar quando a obra acaba. Deus só para de trabalhar quando a obra termina. Deus só para de trabalhar quando a obra finaliza. E se a obra não finalizou, é porque Deus ainda não parou. Ah, meu irmão, eu achei que você ia falar para o seu irmão isso aí. Vai, fala para ele. Fala, se a obra não parou, se a obra não acabou, fala, é porque a obra não parou. Fala, Deus ainda está trabalhando na sua vida. Deus ainda está trabalhando na sua família. Deus ainda está trabalhando na sua casa. Deus ainda está trabalhando no seu ministério. Deus ainda está trabalhando na vida dos seus irmãos. Deus ainda está trabalhando na vida dos seus pais. Deus ainda está trabalhando na sua vida espiritual. Deus ainda está construindo você como homem de Deus, como uma mulher de Deus. E essa construção passa por provas, passa por momentos difíceis, passa por momentos
momentos de escassez, Deus ensina você a depender dEle, Deus ensina você a buscá-lo de todo o coração, Deus ensina você a orar, Deus ensina você a buscá-lo, Deus ensina você a colocar teus projetos nas mãos dEle, e isso faz parte do processo de Deus. Você pode dar um aplauso aí em nome de Jesus? Quero ouvir um amém aí. Fala para quem está do seu lado, fala: irmão, Deus está trabalhando, irmão. Fala: Deus não acabou não. Amém. Eu queria projetar João 20 aqui, verso 7. João 20, verso 7. Tira aqui, tira. Olha que coisa interessante. Eu não sei se você sabe, mas existe uma etiqueta de comportamento. Tem curso de etiqueta até. E existem alguns cursos de etiqueta que mostram como você deve se comportar num restaurante. Quem já ouviu falar disso? Você sabe que até a ordem da faca, do garfo assim, tem um padrão. A gente aqui, no geral, não respeita, mas tem. Você sabe disso, sim ou não? Sabe ou não? Tem talher para carne, tem talher para doce, tem talher. É legal esse negócio, não é? É uma coisa meio chatinha, mas é interessante. É para não deixar os meios zoados fazer bobagem, né, gente? Tem um negócio que parece que não pode botar o cotovelo na mesa, não é isso? É ou não é? Assim não pode, né, gente? Assim talvez, não é isso? Às vezes, né? Não tem um negócio assim? Assim nunca. Assim, às vezes. O certo é você não colocar. Você não pode chegar no restaurante e falar: e aí, o que eu vou pedir? Não pode. Não deve, pelo menos. É feio. E tem de tudo ali. E uma das coisas que a etiqueta mostra é que quando você acaba de comer, você pega aquele lenço, como é que chama? Aquele guardanapo de pano, né? É de pano? Sei lá, é isso mesmo, me ajuda aí. Geralmente você coloca ele no colo, não é assim ou não? Gente, cadê o pessoal da etiqueta aí? Cadê a turma que almoça no chimarrão toda semana? Deixa eu ver. Cadê a galera do chimarrão aí? Hein? E quando você termina de comer, você deixa o lenço. E se você dobrar o lenço e colocar sobre a mesa, é sinal que você não terminou e que você vai voltar. Quando o garçom chega na mesa e vê que o lenço está dobrado, se ele vê que o lenço está jogado, ele entende o seguinte: acabou de comer. Acabou de comer. Mas se o seu lenço estiver dobradinho, é sinal que você foi no banheiro, você foi atender um telefonema, você foi no carro, pois que você vai voltar. Amém ou não? E a Bíblia diz, em João 20, essa versão não sei se é detalhada, que a Bíblia diz que o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e não estava com os lençóis, mas deixou num lugar à parte. E os estudiosos dizem que quando o túmulo de Jesus foi visto na ressurreição, que o lenço que estava sobre Jesus estava dobrado à parte. E quando o lenço está dobrado à parte, o que quer dizer? É que quem estava ali vai voltar. Sabe que coisa forte? Mostrando a continuidade do projeto de Deus, mostrando a continuidade do plano de salvação de Jesus. Quem olhou para o túmulo não viu Jesus, mas viu que o lenço estava dobrado. E todo mundo sabe que lenço dobrado é sinal que a obra não acabou, que a obra ainda está incompleta e quem estava ali vai voltar. Você pode dar um aplauso ao nosso Deus aí? Forte. Forte. Então, até a morte de Jesus, que é um símbolo de fim, né? A morte tem essa conotação de finalização. Até a morte de Jesus nos deixa um recado que a obra dele não acabou, que ele vai voltar.
quando ele subiu do Monte das Oliveiras, ele disse para os discípulos: eu vou voltar, minha obra não acabou, um dia eu vou voltar para buscar vocês. A minha obra não acabou. O plano de Deus, a obra de Deus, o trabalho de Deus na sua vida, na minha vida, na igreja, nessa terra, ainda não foi completado, irmão. Sabe o que quer dizer isso? Eu quero te dar uma palavra de Deus. Por isso que você não pode deixar o desânimo te abater. Por isso que você não pode deixar as frustrações te pararem. Por isso que você não pode deixar os dias maus interromperem o que Deus tem na tua vida. Porque aquele que começou a boa obra na sua vida, Ele é fiel e Ele vai terminar essa obra até o dia de Cristo Jesus. Oh, glória! Você está em obras, irmão. Se alguém um dia falar para você: nossa, mas você é crente, está fazendo isso, fala: irmão, eu estou em obras. Eu não sou o que eu desejo ser, mas também não sou mais quem eu era. Porque o diabo, ele é mau, ele usa pessoas para dizer: mas você não é crente, mas você não é crente, mas você não é crente. Ser crente quer dizer que eu creio, e eu não sou o que eu quero ser, mas eu também não sou mais quem eu era. Eu estou no processo. Deus já tirou muita coisa da minha vida, Deus já colocou muita coisa na minha vida, Deus já modificou minha mentalidade, Deus já modificou a minha agenda, Deus já modificou a minha fala, Deus já modificou as palavras que saem da minha boca, Deus já modificou a minha alma, meus sentimentos, meus pensamentos. Muita coisa Deus já fez. Agora, fez tudo? Não, porque a obra dele ainda está no caminho, ainda está fazendo. Essa obra vai sendo completada. A Bíblia diz que nós estamos crescendo até se tornar, até completar a estatura do varão perfeito. Nós estamos em fase de desenvolvimento, de crescimento. Eu que tenho mais anos de conversão, mais de 20 anos na fé, querido, como diz o apóstolo Paulo, eu não julgo ter alcançado, mas uma coisa eu faço: eu deixo as coisas que para trás ficam e prossigo para o alvo. Eu estou deixando coisas para trás, eu estou abrindo mão de coisas, eu estou ajustando a minha mente, meu coração, eu estou renunciando até hoje coisas, eu estou renunciando pecados até hoje, com mais de 20 anos de caminhada. Não é assim: eu me converti a partir de agora. Não, eu sou uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, mas o processo de lapidação de Deus na minha vida ainda está no caminho. Tem gente que o diabo pega essa pessoa de um jeito, que ela está caminhando bem, ela não é o que ela deseja, mas também não é mais quem ela era. Está caminhando bem, de vez em quando dá umas recaídas, dá umas tropeçadas, mas está caminhando. E o diabo fala: você não é digno. O que adianta ir na igreja se você também está em pecado? O que adianta ir na igreja se você é falho? O que adianta ficar indo na igreja se você... Aí o diabo fala: você é hipócrita. O diabo fala isso na mente das pessoas: você é hipócrita, porque não adianta ir na igreja se você peca. Mas adianta sim, meu irmão, porque eu estou no processo. Adianta sim. É isso, eu só sou quem eu sou porque eu estava onde eu estava, com as pessoas que eu estava fazendo o que eu estava fazendo, e com as pessoas que eu estava, no ambiente que eu estava, na igreja que eu estava, fazendo o que eu estava fazendo, é que o Senhor foi me lapidando. Eu só sou quem eu sou pelo lugar onde eu estava, pelas pessoas que eu convivia, pelas experiências que eu tive. Por isso que eu sou quem eu sou. Senão eu não era quem eu sou. Senão eu não seria quem eu sou. Mas não é, mas você não é perfeito. Lógico que eu não sou perfeito. Eu estou no processo. A obra de Deus está acontecendo na minha vida ainda. Eu sou uma obra inacabada ainda. Eu sou um irmão, um crente em Jesus Cristo, que faz parte do que está no processo. Estou melhor do que ontem. E amanhã vou estar melhor do que hoje. Mas não estou como eu quero. Não, mas eu estou no processo. Porque aquele que começou vai terminar. E eu vou colaborar para isso. Quero ouvir um amém. Eu vou colaborar para a obra de Deus se completar na minha vida. Amém ou não? Olha o que diz em Eclesiastes capítulo 3.
Eclesiastes capítulo 3, verso 14. Eclesiastes 3,14. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhes pode acrescentar e nada lhes pode tirar. E isso faz Deus para que os homens temam diante dele. Tudo quanto Deus faz durará eternamente. Por que parece que a obra de Deus está demorando? É porque Deus não faz nada para ser temporário. Deus faz tudo para ser eterno. E quem está construindo uma obra eterna não faz de qualquer maneira. Você espera, você escolhe, irmão, ou você quer coisas rápidas, ou você quer coisas temporárias, ou você quer coisas eternas. Ou você quer coisas rápidas e temporárias, ou você quer coisas permanentes e eternas. Você escolhe. Está entendendo o que eu estou falando? Quem está entendendo o que eu estou falando? Está entendendo o que eu estou falando? Ou você tem coisas, tudo que é imediato, é rápido, é imediato, mas é temporário. Tudo que demora é consolidado, é permanente. Você quer construir uma casa para durar um ano ou para durar a vida inteira? Se você quiser economizar, você constrói uma casa que dura um ano. Faz um alicerce raso, usa qualquer material. Em um ano sua casa já era. É isso que você quer? Não, eu quero uma casa que dure muitos anos. Então tem que fazer alicerce, gastar concreto, botar ferragem, colocar pedra, brita. É ou não é? Cimento forte. Para durar, você quer fazer algo que dure? Tudo que é grande, irmão, cresce para baixo primeiro. Uma árvore primeiro gera suas raízes para depois subir. Um casamento consolidado, ele primeiro gera raízes para depois subir. Relacionamento. Olha, todo casamento duradouro passou por namoro com qualidade, por conhecimento da família, relacionamento, conexões saudáveis, para depois virar um casamento. Para depois virar um casamento. Por quê? Porque tudo que é duradouro tem que passar pelas fases de construção. E por isso que a Bíblia fala que o que Deus faz dura eternamente. E Deus faz isso para que os homens temam. Olha que palavra. Deus faz isso para que os homens temam. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu estou muito feliz com o ambiente espiritual que nós estamos vivendo na igreja nos últimos dias. Na vigília, nos cultos. Estou falando, não é para te motivar não. Estou abrindo meu coração para você. Eu sinto uma nuvem de Deus nova, uma unção nova de Deus na nossa igreja. Ontem o evento das mulheres, vocês não têm ideia do que aconteceu aqui ontem. Que coisa maravilhosa. Eu sei, Deus está construindo. Nós não somos quem nós queremos, mas também não somos quem um dia fomos. Estamos no processo. Às vezes nós não temos o resultado que nós queremos, nós não atingimos o número de pessoas que nós queremos, mas nós estamos no processo. Todos nós estamos aprendendo. Todos nós estamos caminhando, engatinhando. Olha uma criança, irmão. Olha como é que a criança demora. Olha que coisa interessante, né? Os animais, eles nascem e andam. Eu já vi, por exemplo, o bezerrinho nascer. A vaca parindo o bezerrinho. Eu já vi, com os meus olhos, aquilo na fazenda. Eu já vi um bezerrinho nascendo dentro da placenta rasga o bezerrinho. Rapidinho a vaca vai lá, dá umas lambidas no bezerrinho. Rapidinho o bichinho está em pé e está andando. No mesmo dia. O bezerrinho anda no mesmo dia. Ele nasce e anda. Desgovernado, meio assim, meio manquinho, mas anda. O bezerrinho anda no mesmo dia. A girafinha anda, ela cai não, né? A girafa em curva para o filhote não cair, porque é alto, né? Em curva, ela vai para o chão rapidinho, ela está dando os primeiros passinhos. O ser humano demora mais de um ano para andar. Você percebeu? Que loucura. Tem criança que anda com 10 meses, mas é raro. 10, 11 meses. No geral é um ano e 1 mês, 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses. Né? Depende. Mas é isso, a criança, o ser humano demora mais de um ano. Enquanto em um ano, o bezerrinho que nasceu já está quase sendo mãe já, pai já. Já está adolescente já. A criança que nasceu no mesmo dia não está nem andando ainda.
Agora, o ser humano bota uma nave no espaço, a vaca não bota. O ser humano entra num avião aqui e vai para o Japão, irmão. A vaca não faz isso. Tem um processo de elaboração de Deus. As coisas, nem sempre que está demorando é porque está dando errado. Pelo contrário, às vezes está demorando porque vai dar muito certo. E eu creio nisso. Quem crê junto comigo? Fala para a pessoa que está do seu lado. Fala, às vezes, irmão, está demorando justamente porque vai dar muito certo. Fala, porque Deus está trabalhando. Diga, sabe aquele projeto? Sabe aquele sonho? Sabe aquela vontade sua que parece estar demorando? Fala, não, irmão, é porque está na gestação. Deus está trabalhando, Deus está lapidando. Aquele marido, aquela esposa que você está orando, está buscando em Deus, Deus está trabalhando, Deus está trabalhando, Deus está buscando, Deus está selecionando o melhor para você. Não, meu irmão, aguarda, espera, não faz bobagem, não atropela o processo, espera o processo. Quero ouvir um amém. Deus falou para Abraão, Abraão, você vai ter um filho. A promessa demorou 25 anos, irmão. Imagina um homem esperando 25 anos por um filho. Ele já tem quase 100 anos. Eu imagino quantas vezes Abraão não pensou que estava ficando doido. Eu acreditei que eu ia ter filho. Meu Deus, que coisa. Eu estava tendo visão, eu estava tendo alucinações, eu estava com problema na cabeça. Um velho de 70 e tantos anos indo para 100 anos esperando filho, olhando para a esposa com 95 anos e acreditando numa promessa que vai ter um filho. Você não acha que de vez em quando Abraão acordava e falava assim, eu devo ser muito maluco mesmo? Eu estou dizendo que Deus falou que eu vou ser pai. Olhando para a senhorinha dele com 95 anos, magrinha, mirradinha, uma senhorinha bonitinha, mas uma senhorinha, ó. E Abraão olhando para ela e fala assim, já pensou, essa mãe ainda vai engravidar ainda? Não acredito. Oh Deus, eu quero acreditar, mas está tão difícil acreditar. Eu acho que a oração de Abraão todo dia era olhando para a esposa de manhã, olhando para a esposa, custando a levantar da cama já, 95 anos, com a mão na cacunda assim, né? Aqui você sabe o que é cacunda, não? Cacunda é coluna, viu gente? Lá na roça é coluna. Põe a mão na coluna assim, e a mulher falando para ele assim de vez em quando, ô Abraão, eu estou vendo a hora que eu não vou nem dar conta de levantar dessa cama, minha coluna está ruim demais. E ele pensando na cabeça, você ainda vai ter um menino? Não, será? Oh Deus, eu acredito, mas é difícil acreditar. Eu acredito, Senhor, mas não é fácil não, viu? Eita glória, minha mulher está custando andar. Tanto que quando o anjo aparece e fala para ela, vai ter filho, ela ri. Isaac é riso. O nome de Isaac é porque ela riu. Quando Deus falou, você vai ser mãe, Sara, ela... Caiu da gargalhada, falou, não. Eu acredito no Senhor, mas nisso aí é difícil acreditar. O que Abraão fez? Com consentimento da esposa. Com consentimento da esposa. Abraão se deitou com a escrava, teve relação com ela, engravidou ela e teve um filho com uma mulher que não era sua esposa. Por quê? Porque não soube esperar o processo da promessa de Deus se cumprir. Nasce um menino. Você sabe a confusão que deu. Irmãos, o conflito que existe no Oriente Médio até hoje. Nós estamos em 2025, irmão. Nós estamos falando de 4.000 anos atrás. Abraão está há 4.000 anos para trás da gente. 4.000. Nós estamos falando de 100 gerações. 100 gerações de 40 anos. São 4.000 anos para trás. Abraão viveu há 4.000 anos atrás. Porque ele se deitou com a escrava, engravidou a escrava e nasceu um filho chamado Ismael. Ele rachou o povo de Deus.
onde nasceu o islamismo e todos os conflitos que existem no Oriente Médio até hoje. Aquela guerra que você fala, Israel invadiu Gaza, Gaza foi bombardeada, Jerusalém foi bombardeada. Aquilo lá, tudo que você vê hoje é uma briga de família que começou em Abraão há 4.000 anos atrás, quando Abraão não esperou o processo de Deus e criou uma maneira melhor de fazer as coisas fora da vontade de Deus. O grande problema de você não compreender que Deus está trabalhando é que você vai querer pular o processo e querer criar uma maneira alternativa de fazer. E o diabo, irmão, sempre vai te dar uma ideia melhor. Quando você diz, eu tive uma ideia melhor, e essa ideia melhor está fora do propósito de Deus, aí que está a armadilha do diabo. A armadilha do diabo é te dar uma ideia boa. Uma ideia tão boa que você fala, nossa, né? Até Sara falou, oh, meu bem, é melhor mesmo você se deitar com a escrava e ter filho com ela. Porque de mim já vi que não vai acontecer. A mulher falou, a esposa autorizou o marido a ter uma relação com a jovem escrava para ter filho. Gente, tamanho a incompreensão do processo de Deus. Toda vez que você não confia que Deus ainda está trabalhando, você vai querer fazer de uma maneira alternativa para atender a sua expectativa. Cuidado. O plano B pode te custar muito caro, irmão. Porque geralmente ele está fora do propósito de Deus. Geralmente. Hoje o missionário Caio, eu vou finalizar com essa palavra aqui. O missionário Caio falou algo muito forte. Hoje de manhã. Ele disse assim, Noé não adaptou o projeto de Deus para executar com sua família. Ele adaptou o projeto da sua família para executar o plano de Deus. O projeto da família de Noé estava dentro do projeto de Deus e não o projeto de Deus dentro do projeto da sua família. O que eu vejo de gente hoje que até cumpre uma parte do propósito de Deus, mas ele adaptou o projeto de Deus para caber dentro do projeto dele. Noé não fez isso. Noé ajustou o seu próprio projeto para caber dentro do projeto de Deus. O projeto de Deus tem que ser maior do que o seu projeto, irmão. Muitas vezes nós sofremos porque nós estamos muito preocupados com o nosso próprio projeto, com os nossos próprios sonhos. E muitas vezes esses sonhos estão completamente fora do projeto de Deus. Você está caminhando por si, irmão. Você está andando com as próprias pernas, você está lutando com os próprios braços. E fica cobrando de Deus intervenção ainda. Querido, coloca teu projeto dentro do plano de Deus. Faz o plano de Deus ser majoritário na sua vida. Faz o plano de Deus ser maior na sua vida. Faz o plano de Deus ser absoluto na sua vida. Não fica tentando achar espaço na sua agenda para Deus, não. É você que tem que achar um espaço para colocar você e o seu projeto e a sua agenda dentro do plano de Deus. O plano de Deus tem que ser matriz na sua vida. O plano de Deus tem que ser maior na sua vida. O sonho de Deus tem que ser maior na sua vida. Não é você que tem que se adaptar, não é o plano de Deus que tem que se adaptar a você, é você que tem que se adaptar ao plano de Deus. E talvez a sua maior crise é porque você quer que Deus se ajuste à tua missão, ao teu propósito pessoal, individual e carnal. Isso não vai acontecer. É você que tem que se submeter, colocar a tua vida debaixo das mãos de Deus, do poder de Deus, fazer renúncias na sua vida, fazer sacrifícios na sua vida, abrir mão de coisas, abrir mão de pessoas, abrir mão de agendas, quem sabe até abrir mão de alguns sonhos, para colocar tudo debaixo do plano de Deus. E aí, irmão,
aquele que começou a boa obra na sua vida é fiel e vai terminar. Em nome de Jesus. Você pode ficar de pé e dar um aplauso ao nosso Deus aí?